Salve, salve! Estamos aqui mais uma vez, tá aí, me fala. Esse podcast incrível, maravilhoso. Bem louco, né, mano? Enfim, gente, mais um programa. E lembrando que eu trago. Hoje eu pensei, eu não vou falar isso, que eu acho que tão. Mas acho que eu tenho que falar. Eu não ia falar, mas já tô no flow. Pessoas que eu admiro, respeito, de alguma forma me conecto. Então, o convidado de hoje é desse nível, certo? Mas antes de falar dele, as parcerias que eu tenho aqui são poucas e boas, raras. Um dia vai ter um montão, mas por enquanto é isso. Então, do estúdio aqui, se vocês quiserem alugar para gravar um podcast, tá muito na moda, né? Não é fácil não, viu, gente? Pensa que é só fazer um podcast, vou bombar, vai gastar um dinheirinho. Ou curso, enfim. Anyway, Papo Reto Produções. Liga aqui, vai estar aqui também tudo, as informações. Procura o Diego. Diego Taguara falou, meu, arruma um desconto, é aquela horinha, preciso matar essa vontade, eu preciso disso pro meu trampo, certo? Então, tá aí o contato. E outra, Meneghello Matos Advogados. Meneghello e Matos Advogados e consultoria empresarial. Precisou de qualquer situação que necessite advocacia, que são muitas, sério. Procure, chame o Ed, fala: "Ed, Taiguara falou, precisando de um desconto, preciso dessa consultoria, preciso de um help, me ajuda, me dá uma luz". Então, telefone Meneghelli Matos Advogados e Consultoria Empresarial, 11 981543495, 11 981543495, Meneghello e Matos Consultoria Empresarial e Advogados. Vou deixar aí os dados todos também, certo? É isso. Dito isso, começando com o podcast, compartilhem, curtam aí, por favor, e divulguem o programa, certo? O quanto certo, né? Meu convidado hoje, parceiro, nego velho de estrada, caminhada, sociólogo, mestre, doutorando, eh, USP e outros lugares aí pelo mundo muito. Ele é foda. Intelectual, né? E um cara que trabalha com inclusão e fala muito da questão da raça, do aquilombamento, do povo preto. Sambista. Você é da Casa Verde ou não? Tá verde, Ele é da Casa Verde, alta, baixa? alta, Casa lá do Verde, lá perto do da Rua morro, Lili. lá na rua de baixo da Rua É Lili. mesmo? É, Então, Casa Verde Alta, Nego Velho. Minha família é da Casa Verde Alta, gente. Fica a Rua Zilda ali. Rua da Pedra, Rua da Pedra, sabe? conheço, A conheço. ladeirona ali, família dali. Então, muita coisa pra falar dele. Autor, escritor também. Então, estou aqui hoje recebendo Tadeu Caçula, certo? Certo, meu irmão. Muito obrigado pela presença, irmão. E para enriquecer o povo que tá precisando. Eu que agradeço primeiro parabenizar pelo podcast, já é sucesso, espero que vire referência, assim como você, que é uma figura que é uma referência para o nosso povo, para a nossa arte, para a nossa cultura, representa muito bem a nossa, inclusive, né, ancestralidade, a cultura da nossa ancestralidade. Este é um podcast que as pessoas precisam se conectar, porque as pessoas que têm vindo aqui no seu programa, aqui nesse podcast, têm trazido conteúdos importantes para pensar a arte, para pensar a cultura, para pensar a sociedade, para pensar o Brasil. Sim, Então, estar aqui também é um privilégio. Parabenizando você, toda a equipe aqui, né? Tem um time de especialistas, um time bem bacana aqui também, te dando esse suporte, essa sim. assessoria técnica, o que já transforma, né? O Taí fala, né? Como um dos podcasts mais importantes da atualidade. É um acontecimento agora. E não é qualquer pessoa que topa o desafio, Não é. né? De assumir um canal, de um podcast, para poder trazer temas tão relevantes e tão importantes como esse que você tem trazido aqui. Então, privilégio para eu estar aqui também, Show. compartilhando esse Não, espaço. eu acho que é necessário. Como eu falei, eu trago pessoas aqui que têm a somar, né. E não trago só gente preta, viu, gente, porque já tem gente falando, mas é que acontece de ter muita gente preta. Sim, tem muita gente preta produzindo muita coisa Não é? importante, produzindo conhecimento, produzindo arte, produzindo conteúdos de Sim, alto nível. E aí é importante também que essas pessoas pretas estejam ocupando esses espaços para poder mostrar seu trabalho, assim como existem outros vários espaços que as pessoas pretas também não vão, não, não a é? maioria. Então tá tudo E bem. como a gente já tem um tempinho mais, eu nos anos 90 comecei a modelar. Uhum. Não, pessoa preta não tinha. Vai falar: "Ah, mas você tava". Eu tava, mas muitos dos meus que
que a maioria em população não estava, nem na televisão. Isso eu tô falando desde os anos 90, imagina antes, mas estou Sem dizendo dúvida, desde o meu surgimento. sem dúvida. Então, hoje, é um espaço que se eu tenho oportunidade, e são pessoas naturalmente, pela questão antropológica, que me conecto muito. Uhum. Concorda? Sim, Sim. total. Não teria como eu fugir muito disso, pensar só, comercialmente. Enfim, nem passou, tô falando algo que é uma besteira, não tem como a minha vida é onde eu me conecto com muita potência. Assim, eu não vejo como uma besteira, acho que você está falando tem uma relevância importante, tá, agora. Inclusive, quando você traz essa sua memória afetiva, profissional, de modelar nos anos 90, não é? Que não tinham tantos modelos e tantos modelos pretas e pretos. É dizer que no início aqui da minha fala, quando você me apresentou, eu disse que você é uma referência. Você é uma referência também nesse lugar. É um desbravador, é uma pessoa que se colocou ali num lugar que anterior a isso era exclusivamente, quase que hegemonicamente ocupado por pessoas brancas. Você desponta ali, né, você se apresenta com a possibilidade, inclusive sendo referência para outras e outros modelos pretos que olham para você ainda hoje como essa referência. Então, acho que é importante a gente sempre ressaltar isso. Todos os lugares que a gente ocupa, que são lugares que têm aí essa hegemonia do privilégio branco, são lugares que a gente precisa exaltar e mostrar sim para a juventude, para as novas gerações, que é fundamental que a gente ocupe esses espaços. Até porque você foi brilhante quando você faz a sua fala. Nós somos a maioria representativa, né, quantitativa Quantitativo. dessa população. Eu acho que quantitativo, ele tem que começar a se reverter também a qualitativo, né, a representativo, em espaços que, infelizmente, a gente, por conta de uma estrutura racializada que a gente não tem uma representação tão ampla quanto a qualidade do que a gente tem produzido, né? Desde que esse país foi invadido, desde quando a gente foi trazido para cá, desde quando a gente ressignificou e civilizou esse país. E a civilização também se dá pela produção criativa, cultural, intelectual, não é? Estética, porque a estética do povo brasileiro tem muito, mas muito da contribuição dos povos das diásporas africanas, e isso reflete também nas artes, na dança, nas artes cênicas, né? Em todos os lugares que a gente, de fato, quando entra, quando se apresenta, a gente se apresenta com esse diferencial, né, que é essa herança que a gente tem dos nossos E povos. quão importante você acha não, né, você vê a arte nesse contexto, assim, contexto existencial para o mundo, de contribuição, porque a gente falar agora de um falando de política, nem é essa questão, mas não tem Uhum, como, a vida é política. total. A nossa é, e Uhum. muito. Aí tem uns amigos: "Ah, não me envolvo em política", eu falei: "Pronto, mas é envolvido por ela". Burro. Tipo, já logo: "Não, porque não, porque não, não", e eu sou de Diadema. Uhum, Nasci da cidade Ademar, mas sim, vivo em Diadema, não tem lugar mais político que Diadema. sem dúvida. Não ABC existe. paulista, Ali o negócio é cada é, esquininha, época de eleição é sério. cada esquina é um Os comitê, cara né. pinguço ali tomando, jogando e o Sim, pau torando falando de política. uhum, Eu fui diretor de cultura lá, legal. na época. Há um tempo, me exoneraram depois de 2 anos sem me comunicar que eu estava sendo exonerado. Continuei trabalhando. Daí alguém falou: tinha que olhar no diário". Tipo, É, como que todo dia você vai olhar no diário pra ver se você foi mandado embora? não, isso não existe. Aí assim, Que absurdo. meu cargo era direto ligado ao prefeito, Uhum, né, me tiraram pra pôr um pastor. Eu estava nada contra o pastor, mas também ah, tudo contra, porque foi coisa política, uhum, conchavo mesmo, e porque eu não fazia depois na minha análise, ninguém me falou, porque ele não falou comigo até hoje. uhum, uhum. Era o prefeito da época, Lauro Michels, que eu ajudei a eleger. Corremos junto pra caminhão, ele gastou uns 6, 7 pares de sapato, eu lembro. Eu ia de tênis, então não gastava. Pois é. Mas foi o prefeito mais novo que já teve no país. Uhum. E daí eu me machucou. Entre Não, tantas outras coisas, eu isso me imagino. machucou, porque eu larguei, televisão, tinha umas coisas acontecendo, e eu estava ganhando um bom dinheiro como consultor de imóveis também. Uhum, Eu uhum. larguei tudo pra fui candidato a vereador lá. Ah, Então eu saí legal. com ele, não Uhum, entrei porque fiz uma campanha sozinho, uhum, mas me colocou num cargo. uhum. Então eu falei: "Por 2 anos eu vou trabalhar, os outros 2 eu faço mais política". É chamar o povo pensando numa próxima candidatura. Uhum. Esses 2 anos que eu trabalhei muito, não deu tempo os outros 2. E daí o povo: porque você não ficava junto, não ia puxar o saco, você não estava ali fazendo".
política, eu nem sabia que tinha que fazer Exato. isso, eu estava trabalhando. Uhum, Então fazendo o que tinha que ser feito, né, e uhum, acreditando. Você vê, eu abri mão realmente de grana que eu estava com dinheiro bem melhor, para ficar ali com um salário que era bem abaixo, mas acreditando que depois de 2 anos ia me candidatar, ia uhum. me eleger e fazer diferença. Sim, Comecei a chamar os coletivos, nem para me apoiar, porque foi, grafitei todo o já foi em Diadema? sim, conheço bem lá. Daí tem o Clara Nunes, Centro Sim, Cultural, eu era conheço. diretor lá. Ah, é, eu já me É, apresentei no Claramuns então eu algumas era vezes. diretor do Muito bom. museu e o teatro, Uhum. inventei um grafite lá, porque aquilo é cimento puro, feio. Sim, sim. Então, É, eu grafitei tudo, eu banquei. que Fui legal. atrás de tinta, daí chamei uns coletivos, o Uhum, Pixote, que é de uhum, lá, uhum. a Nenê Surreal, Ah, legal. e É uma cena muito bacana em não é, Diadema. Sim. grafitamos tudo, então ano e ano eu fazendo e várias outras coisas. Daí o povo depois falou: "O povo não queria isso, irmão, não era tipo, pra política não é isso que você tinha que fazer". Era só ficar ali fazendo figuração, né. É, entendeu? Fica na sua, deixa a máquina já tá girando É, mas a gente e não é assim, né. A eu não gente entende a consegui. arte e a cultura de uma outra dimensão, de uma outra perspectiva, É, né. Você fez uma pergunta no início, agora acho que quando você sim, a traz importância, né. quando você traz, inclusive esse histórico, né, essa vivência que você teve, é fundamental compreender que tudo é política, né. E as pessoas precisam entender que uma coisa é partido político, outra coisa é a vida social que nos coloca no lugar de sermos agentes e pessoas, sujeitos políticos, né. Uhum. Quando a gente fala sobre a arte para pensar a perspectiva da nossa nação, é compreender que uma nação, a cultura de um povo, ela é resultado da sua língua, da sua cultura, da sua música, da sua dança, da sua culinária, ou seja, é um conjunto de fatores que formam a cultura de um povo. E a arte está inserida nela. E a arte também é um agente político, porque através da arte você também consegue articular uma série de coisas que têm uma relevância para a manutenção da identidade do nosso povo. Ah, te cortando só para Pois não, fortalecer isso, pois lembrei não. porque eu falei da política, eu te fiz essa pergunta e falei: "Ah, tá falando de política?" Porque no governo passado, Uhum. caso reeleito, a arte estaria acabada. Sem dúvida. Daí é por isso que eu te fiz essa pergunta. Qual a Uhum. importância? Qual entende? Qual a Entendo. diferença o Brasil hoje e um Brasil quase que sem arte, por exemplo? Assim, É, se a gente for qual trazer qual um que pouco pode reverberar? Como isso não, reflete? sem dúvida, já estava refletindo, né, uma das primeiras ações do governo anterior foi acabar com o Ministério da Cultura, Certo. e depois sucateou o Deixou Ministério como da uma Educação. secretaria, uma É, uma pasta. pasta No que muda isso? muda que você, de uma certa forma, não consegue fortalecer a identidade cultural, a independência, a autonomia do povo brasileiro. Você entrega, por exemplo, à população, à nação, a identidade do povo brasileiro ao imperialismo. Você acaba sendo cooptado por uma cultura de um outro lugar. E a Uhum. relação que o governo anterior estava fazendo era muito uma relação ligada à cultura estadunidense. Que Eu não é? tenho nada contra, que é você pensar, por exemplo, uma política muito olhando muito olhando para questões bélicas do que para questões culturais e educacionais, por exemplo. Não é? Quando você coloca uma política, o que inclusive a Shirley Mbembe, genial intelectual, trouxe nos últimos anos como um debate importante que rendeu debate e reflexões no mundo inteiro, esse governo que passou, ele adotou uma necropolítica. Certo. E a Que fala para necropolítica o povo que é Sim, a necropolítica. necropolítica é você adotar uma gestão pública que está muito voltada a uma prerrogativa que é do Estado, que é fazer o monopólio da violência. E através do monopólio da violência, você estabelecer uma outra ordem social no país. Ou seja, no caso do governo anterior, ele investiu muito mais em armas do que em livros, investiu muito mais em negacionismo do que em educação, investiu muito mais em deixar o povo brasileiro à revelia de uma política de assistência, uma política de inclusão, ao invés de você pensar uma política que você pudesse incluir essa população em programas, em ações que pudesse colocar essa população no estado de bem-estar social. Então, quando você tem ali a adoção de uma política, você ter ou o braço armado do Estado fazendo o trabalho de genocídio ou de epistemicídio, ou deixar morrer por conta de uma pandemia que genocidou e colocou mais de 700.000 pessoas em estado de vulnerabilidade, é você pensar que é um governo que não obedece àquilo que nós entendemos que é fundamental de manter a identidade cultural, social e econômica do nosso país. Então você entrega a nossa autonomia social, a nossa economia cultural
a uma política que tem uma relação muito mais direta com o descaso com a comunidade, com a população, do que o contrário, Então, que mas é o da próprio onde governo, surge isso, pensa caçula? isso. Isso o quê? Essa a necropolítica, o sistema, é uma coisa e que tá é assim, é que para formular essa pergunta, é algo muito ligado a uma situação direita-esquerda ou vem antes disso? Tipo, é pensado, isso foi pensado por alguém? Ou no caso, na minha percepção, do governo anterior, parece que era algo ali que não é pensado. Hum, mas é É pensado, pensado? é Não, mas você calculado. acredita que do último governo foi calculado ou isso já surgiu em algum lugar, alguém pensou muito, Uhum, orquestraram e depois a roda só gira, assim. a Então roda gira. quem entra nessa engrenagem, já entra nisso sem muito pensamento, entendeu o que eu tô falando? Sim. Assim, só seguindo, só no É, mas na manada, na para manada. você ir seguindo a manada, você tem que ter alguém com as rédeas na mão. Certo. Alguém que dê o pontapé inicial e que idealize algo tão bárbaro, tão perverso como uma política da morte, Então, mas você acha que o do não é? governo passado, agora falando de quem dirigia, Sim. conhecendo um pouco que a gente é Uhum. envolvido com Claro, política, claro, né, somos claro. estudiosos. Eu não consigo acreditar que ele pensava isso. A questão Não aí ele, tá é, entendendo? ele talvez não pense, mas sempre adotou esse tipo de postura. O Sim, porque governo é o natural gov pra ele. é, porque ele já a formação dele já foi feita nesse Uhum. lugar, não é? É isso que eu tô dizendo. Do negacionismo, de pensar Que o pra eles genocídio, de não é pensar a negacionismo, tortura não, entendeu? de pensar a tortura como uma prática legal, Certo. né, de apoiar torturadores, de apoiar o regime militar que genocidou dezenas de milhares de pessoas no país inteiro, não é? Então é uma pessoa que é simpática a isso, isso é uma política de morte, isso é uma Sim. Sim, necropolítica, sim. né, o que aconteceu na ditadura militar no Brasil foi uma necropolítica também. Total. Então ele é o resultado dessa história É isso que eu trágica tô do Brasil. dizendo. Agora, é fundamental compreender que antes do regime militar, não só no Brasil, mas isso parte da Europa, uma das políticas epistemicidas que vai inclusive dar esse suporte para a necropolítica, essa é uma análise que a gente faz muito aqui no sul global, não a partir do norte global, que estabelece essas ordens, é compreender que no Brasil, sobretudo a partir do século XIX, século XX, houve aqui uma política muito pensada no genocídio da população preta e Uhum. indígena, ou dos povos originários, ou dos povos da diáspora africana, e foi a eugenia. A política eugênica no Brasil, o movimento eugênico no Brasil, propôs essa necropolítica. O Estado brasileiro, Taiguara, pensou, organizou, arquitetou e colocou em prática um projeto epistemicida do povo preto no Brasil, com os vários decretos que foram colocados antes e no pós-abolição. Uma das maiores perversidades de um projeto de nação brasileira que não previa a nossa inclusão e nem a inclusão dos povos originários foi a Conferência Universal das Raças em 1911, quando o governo brasileiro, o Estado brasileiro, a branquitude do poder econômico e político do Brasil apresentou um projeto de que em 100 anos não existiria mais os traços físicos, culturais e simbólicos da população Isso foi preta. apresentado Foi apresentado nesse num nesse congresso congresso, sim. universal das raças em Uhum. Londres. Então, quer dizer, Sim. o Estado brasileiro, a branquitude do poder político e econômico do Brasil, pensou um país com aspirações europeias. Eles criaram um mecanismo de tentar ter o mesmo êxito, se eu posso chamar de êxito, como aconteceu com os nossos vizinhos aqui argentinos, de acabar com todos os traços físicos, culturais e simbólicos da população preta. Então, se não foi pelo epistemicídio, se não foi pela embriaguez, se não foi pela questão da drogadição, foi pelo encarceramento em massa de jovens negros, a partir do decreto 847 de 1890, e inaugura essa questão do encarceramento em massa da juventude negra, e outros decretos que foram Quanto tá hoje a pensados, não é? população carcerária, O a Taiguara, hoje porcentagem? são a porcentagem de 87% de jovens hoje, ou de pessoas no sistema prisional, colocando entre homens e mulheres, 87% são de pessoas pretas. Inclusive saiu o último Atlas da Violência, no Brasil, né, acho que há 2 anos atrás, que os dados são alarmantes. Por quê? Porque o projeto genocida, o projeto epistemicida, o projeto de branqueamento do Brasil, até mesmo pensando pela questão da eugenia, ela está em prática ainda. Ela está em pleno exercício.
Veja como o braço Mais armado do Estado enfraquecida, ainda né? continua, Você não acha? está Você acha enfraquecida. que não? Não está enfraquecida porque nós temos ainda uma política, e aí eu vou sempre manter essa ideia Hum. cunhada por Achille Mbembe, que é uma Não, eu digo mais necropolítica enfraquecida porque adotada. continua esses doidos aí, Não, mas não, você mas não acha que tá muito isolado? não está Ou isolado. você acha que tem uma ordem Não, tem ainda? uma ordem, ela está em prática. Hoje mesmo aconteceu um caso de um policial militar que foi Hum, abordar um jovem no Capão Redondo e, segundo as informações da mídia hegemônica, que eu tenho muita dúvida, muito pé atrás com a imprensa hegemônica, certo. e foi acidental o tiro que matou esse jovem que era um trabalhador preto da periferia, Sim. né. O genocídio da juventude Ele negra era pelo assistente braço de armado do pedreiro, Estado, né? ele exatamente, ele é presente. Veja o que aconteceu agora com essa operação Escudo do governo Tarciso. É um governo que obedece a essa mesma lógica e a mesma ordem necropolítica do governo federal anterior, Uhum. que está instalado aqui no estado de São Paulo. Então, É, do Tarcísio eu acho que ele é mais não eu acho que acabou. ele é pior. Pois é, então, isso reforça, Não, né, você tá entendendo? Porque isso ele reforça ele que não tem um acabou. ele tem um lugar não, então, sim, mas, por exemplo, desse policial que eu tô Uhum. dizendo, Pois fazendo não. os contrapontos aqui. Claro, claro. Ele não teve uma ordem pra fazer isso que ele fez. Ô Taiguara, na realidade, não é que E ele não muitas teve vezes uma é um preto ordem. fazendo também, Então, né. mas esse aqui é o problema. Quando, o braço armado do Estado copita pessoas para dentro da instituição, Certo. essas pessoas são orientadas, são treinadas, são doutrinadas a entender que a farda não tem cor. Sim. Justamente para que um homem preto não tenha nenhum tipo de sentimento, De nenhum freio. nenhum freio Nenhum de genocidar freio uma pessoa da sua própria etnia. nenhum freio Isso étnico, é nenhum mais freio perverso moral. ainda, isso é mais perverso ainda, porque você, de uma certa forma, você coloca ali essa pessoa numa morte social, num autossuicídio E num social, assassinato e social. colocando ele ali numa condição de que assim: "Olha, fique tranquilo, você está matando um igual ao seu, mas não tem problema, porque ele é o bandido e você é o herói". Sim. Na realidade, não existe o bandido nessa história, o que há, na verdade, pela estrutura racializada que a gente tem de Estado, o que existe, na verdade, é um processo de você colocar um povo que durante quase 400 anos enriqueceu esse país, foi trazido para cá forçadamente, depois, no pós-abolição, não teve direito nenhum Nenhum e virou o inimigo do Estado. Virou inimigo o do inimigo estado. do Estado, Estado esse ordenado e cujo contrato social é gerido, é negociado pela branquitude. Sim, Essa mesma branquitude que colocou a população preta num lugar de marginalização, sim. né, e são vistos como marginais no sentido pejorativo da palavra. Então, quando esse policial aperta o gatilho, Certo. não é só esse policial que está atirando, é É uma uma estrutura de é uma Estado, é estrutura. uma estrutura da prerrogativa do Estado que Sim. tem o monopólio da violência. Então, o Estado tem o direito de matar ou de deixar morrer, não é? Segundo alguns pesquisadores, entre eles Foucault e também Max Weber, que foi quem escreveu uma das teses mais importantes para poder pensar como o braço armado do Estado, pela prerrogativa de ter aí o monopólio da violência, Uhum. age. E aí você vê que às vezes acontece das pessoas serem mortas, assassinadas friamente, não é? Sem nenhum tipo de desdobramento, e que essa vítima seja, honrada pela lei, que deveria também punir, não é, quem genocidou aquele inocente. Então você tem aí ainda um protecionismo jurídico dentro do arcabouço jurídico, que ainda dá razão para o Tá, Estado, você diz dentro do mesmo o arcabouço Estado dentro jurídico, do arcabouço jurídico. mas e o arcabouço social você acha que tá mudando? Não está mudando, Taigara. É que a gente às vezes tem a impressão Ah. de que Não, você não acha assim, tá quando você vai ascendendo buscar mais esse lugar do preto desse lugar, a gente falando hã, disso, e o movimento não tá mais forte, não o tá movimento conseguindo negro tá forte, não sempre digo nem só o forte. movimento negro. Qual movimento? Não, é um movimento negro, Hum, mas não organizado. Eu tô dizendo assim, uma coisa um inconsciente coletivo, ou coletivamente inconsciente, não uhum. tá mudando as estruturas do jogo, o cenário não está já mudando? É que assim, cara, eu sou muito, mas muito Você é cético. descrente. Eu sou muito cético com Entendi. isso, porque, eu acredito que isso só vai mudar quando nós assumirmos o poder e as rédeas do Estado. Isso vai acontecer? Eu acredito que sim. Eu Quando? acredito que, cara, não tem como aí Não, não eu tem como sei. dar uma Não, mas previsão. eu tô dizendo Mas eu assim acredito que sim, porque há uma mudança de cenário por conta de uma conscientização política
de boa parte da população preta, que Então, entendeu, certo, é isso que eu que tô entende falando. agora, é fundamental que dizer que essa conscientização também se dá em função de toda a luta do movimento social negro no Brasil, né. Quando você vai pensar política de cotas, quando você vai pensar em várias ações 10.639, quando você vai pensar em todas esses programas, esses políticas de ações afirmativas que colocaram a população preta também neste lugar de protagonizar alguns espaços que formulam pensamento crítico, e a partir dessa formulação começa a questionar a brutalidade do Estado, a ausência de protagonismo negro na divisão desses poderes, você também acaba colocando uma carga de responsabilidade, de crédito para esse movimento social negro no Brasil e, ao mesmo tempo, você tem uma juventude hoje ocupando a universidade, se conscientizando da importância do papel da continuidade dessa luta e também entendendo a importância de ocupar esses espaços para mudar a estrutura social que a gente vive de dentro para fora. De fora para dentro, a gente tem feito esse exercício há muito tempo. Desde que você tem aí meados do século passado, 1930, quando tem a Frente Negra Brasileira, por exemplo, que é um expoente, um divisor de águas na luta e na organização da população negra no Brasil, e que vai deixar um legado importante para o surgimento de outros movimentos importantes, como o MNU, como o CONEM, o Negro, Quilombação, Nova Frente Negra Brasileira, todos esses movimentos que continuam fazendo esse exercício, fazendo formação política em jovens lideranças negras de periferia, ocupando, por exemplo, parlamentos importantes, assembleias legislativas, câmaras municipais. Hoje, por exemplo, nós fizemos um estudo há 4 anos atrás sobre a representação de pessoas pretas nas casas legislativas de todo o país. Nós éramos 3%, sendo uma população majoritariamente negra no Brasil. Nas últimas eleições, por exemplo, subiu para 6%, de 3 para Dobrou, 6, dobrou. O que a gente quer agora é triplicar, certo. quadruplicar. Mas Vai para isso, continuar muito longe, mas continua muito longe, né, muito. então ainda estamos no processo, né, de Uhum. construir isso, né, de construir essa Então, é por isso que eu tô realidade. falando, os movimentos, na minha observação, nesse sentido, eles ainda hoje menos, mas atua ainda muito no micro, né. Tipo, não consegue o que que falta para conseguir no geral, de chegar no povo mesmo, chegar você tá entendendo? Tô Chegar de uma entendendo. forma mais maciça, porque eu vejo também já muita resistência, até pela propaganda contrária, Uhum, quando você vai falar com muitos pretos: "Ah, não vem com esses negócio não. Não", você deve saber de ouvir direto isso. uhum, "Não, movimento e não faz nada por ninguém", entendeu? Fica uhum. muito que falta, o que para ter esse apoio do coletivo conseguir entender que se a gente se unir, daí Agora o negócio é, é o que você falou, a gente toma o poder, sim. mas não consegue tem aprisionamento também mental, né. Uhum. Então, mas por que que há esse aprisionamento mental, né? É por conta de uma estrutura totalmente Lógico, racializada, histórico. de dominação que nós temos, Sim. porque você tem aí hoje, quer dizer, quando eu digo hoje, eu estou dizendo Nos historicamente, dias de não é nos hoje. dias de hoje, ainda nos dias de hoje, uma estratégia também desse pacto narcísico, né? Ou pacto da branquitude, como bem diz Cida Bento, você tem nas estruturas políticas, sejam elas institucionais, partidárias ou outras instituições políticas como OAB, como ou essas instituições que de fato propõem diferenças e mudanças sociais, ainda é totalmente racializada, ainda numa dominação da branquitude do poder. E aí isso, de uma certa forma, agora trazendo assim em linhas gerais, ela impacta nessas relações também. Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, Taiguara, porque a gente ainda não tem hoje uma estratégia de colocar em prática um projeto de poder amplo, como foi pensado nesses últimos 500 anos pela branquitude que aqui está. E aí eu vou além disso. É fundamental compreender que todas as vezes que há uma grande mobilização nacional de conscientização coletiva da população preta no Brasil, a branquitude também coloca algumas cisões, Algumas algumas rupturas, barreiras. algumas barreiras, como você acabou de colocar. Você quer ver só alguns exemplos? Hum, Eu vou buscar pelo fator crítico histórico. certo. Eu dei como exemplo aqui a Frente Negra Brasileira, que Uhum. por muito tempo depois foi desconstruída por alguns historiadores acadêmicos, dessa academia branca que desconstrói a epistemologia, a cosmologia negra que ajudou a constituir, inclusive, a estrutura econômica e social do nosso país. A Frente Negra Brasileira foi uma das melhores e mais bem-sucedidas experiências de organização negra no Brasil, que conseguiu capilarizar em todo o território nacional, a partir da cidade de São Paulo,
concursos de alfabetização de crianças, colocando inclusive as crianças para poder aprender a verdadeira história do Brasil com a Isso participação, fomentado por onde? isso fomentado pelo próprio movimento da Frente Negra Brasileira, com Independente ali. independente, foi um movimento Nada, independente, nada de uma ONG, nada nada. nada de governamental, nada de dinheiro público, foram inclusive eles foram muito bem-sucedidos para poder organizar financeiramente as suas ações, Certo. né, Uhum. com a comunidade contribuindo mensalmente, com recursos para poder estruturar, com sede própria, que inclusive a sede da Frente Negra Brasileira, para quem não sabe, para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, e quem é de São Paulo em especial, ficava ali na Avenida Liberdade, onde é a Casa de Portugal. A famosa Casa de Portugal, onde tem os grandes bailes, as Sim. grandes equipes de bailes de São Paulo, foi a sede da Frente Negra Brasileira, uma das mais bem-sucedidas experiências que a gente teve. E é bem interessante dizer que, para além dos cursos de alfabetização de crianças e adolescentes, a Frente Negra Brasileira também organizou cursos de profissionalização, sobretudo de homens pretos que estavam fora do mercado de trabalho no pós-abolição. E conseguiu colocar muitos homens no chão de fábrica, que na ocasião, na industrialização do país, quem ocupava o chão de fábrica eram os imigrantes que foram trazidos para cá, para 2 fatores. Primeiro, para poder branquear na política de branqueamento no Brasil e para ocupar a mão de obra da população preta no pós-abolição, Recebendo não salário. é? E recebendo salário, né, Moradia. as primeiras cotas, inclusive, são essas Sim, que acontecem no sim. Brasil. E aí você tem também um outro Casa, fator, terras. casa, terra, educação, enfim, coisa que 400 anos foi negado para nossos ancestrais. Certo. E aí tem um terceiro fator que é importante, né, dizer que a Frente Negra Brasileira também organizou curso de formação política, politizando e criando isso que nós estamos falando agora, que é a consciência coletiva da população preta do qual é o nosso papel enquanto povo de nos estruturarmos e também disputar espaço de poder. E a Frente Negra Brasileira funda em 1935 o primeiro partido político preto do Brasil. E que aí entra que eu falei para você como o pacto do narcisista, né, Vamos o parar com pacto isso. da branquitude, vai operar em cima disso, porque em Sim. 1937, 2 anos depois, que a Frente Negra já está organizada, já pensando inclusive em disputar a agenda política nacional, Getúlio Vargas instala o Estado Novo no Brasil e persegue partidos políticos, sindicatos, Sim. congressos, Tudo e inimigo do persegue Estado. também o Partido da Frente Negra Brasileira. Ou seja, essas são algumas das referências que são importantes também a gente aqui pensar, e na contemporaneidade a gente tem pensado muito na praxis do Sankofa, de visitar as experiências do passado, repensar na contemporaneidade e projetar o futuro, né? Porque pela cosmologia africana, o futuro está no passado, nas experiências do passado, não é? Então a gente tem feito isso na contemporaneidade. Então, o movimento social negro, intelectuais negros, militantes negros, ativistas pretos, artistas, inclusive negros, têm se reunido nos últimos anos pensando num projeto de poder negro no Brasil, né? A partir dessas experiências da Frente Negra, do que é a experiência do MNU, do que são as experiências desses movimentos negros que tiveram êxito quando pensa o Estatuto da Igualdade Racial, quando pensa a Lei de Cotas, quando pensa a 10.639, que depois de 2003, que depois é complementada pela 11.645 de 2008, Qual é essa? que inclui a história também dos povos Nas originários, escola, né, nas escolas e nas universidades, nas embora universidades, sim. muitas escolas e Continua muitas não tendo. universidades não tendo por conta de gestores racistas, Certo. gestores conservadores que ainda entendem na cabeça deles, insanas, de que a história dos povos das diásporas africanas e dos povos Não originários tem não nada deve a ser ver. contadas Uhum. nas escolas, né? Para eles é muito confortável dizer que Princesa Isabel foi a grande heroína, dizer que Borba Gato foi um herói, né? Dizer que Que a todos esses gente é filho genocidas descendeu de descendentes de escravo. escravos e não conta a verdadeira história da África, dos impérios, das civilizações, das tecnologias africanas, tecnologias inclusive que ajudaram a enriquecer esse país. Porque Sim. quando houve o sequestro de africanos para cá, não houve só por conta da força do trabalho, houve por conta também das tecnologias que eles já desenvolviam em África, quando o continente africano foi invadido e colonizado pela Europa. Né? Os primeiros povos Banto, por exemplo, né, que são os grupos macrolinguísticos da região central Sim. da África, E mais perto aqui, devia. né, nunca É, ouvimos falar dos irmãos Rebouças pois é, e pois tantos é, outros grandes, até na época dos Senhores de Café, pois é. já tinha esses homens pretos Luiz lá Gama, Machado de Assis, Maria agindo. Firmina, Heloísa Maim, quer dizer, todas essas mulheres e homens abolicionistas que Sim, não são contados quando vai falar sobre o não processo do são que foi o contados. 13 de Não, maio. daí o preto não sabe que tinham esses pretos. Não sabe porque a história é negligenciada, porque não fomos nós que escrevemos esses livros que Sim, formam as crianças ou que inclusive formam os intelectuais acadêmicos. sim. A academia, ela pensa
e ela é fomentada a partir do pensamento eurocêntrico, Lógico. brancocêntrico, não é? Portanto, há aí uma colonização na intelectualização do nosso povo. Quando você Óbvio. vai para a universidade, você não se ater a isso, Taiguara, você sai branco da universidade, entende? Porque você sai Ainda pensando como dependendo de qual branco. curso, né? Não, todos os cursos, Todos. todos, não tem exceção. Todos os cursos você sai branco, porque as bibliografias utilizadas foram sistematizadas e pensadas por Para mentes isso. brancas. E aí você tem esse processo de decolonização. A decolonialidade desse poder que forma a nossa intelectualidade branca, ela se dá por uma questão autônoma ou por uma questão de ausência, às vezes, de um olhar ou de um lugar que você se sente incluído ou representado a Sim. partir daqueles textos que você lê. Eu leio, ainda continuo lendo ainda os europeus, os estadunidenses, os franceses, mas eu comecei a me decolonializar quando eu vou ler Lélia Gonzalez, quando eu vou ler Abdias Nascimento, Clóvis Moura, Achille Mbembe, quando eu vou ler Stuart Hall, quando eu vou ler todas essas pessoas que vão me trazer para um outro lugar de formulação de um pensamento crítico que vai fazer um confronto com esse pensamento que ainda é hegemônico nesses lugares. Então, quando você vai para as escolas fazer uma preparação para professoras e professores dentro de uma educação antirracista ou a educação para as relações étnico-raciais, a gente fica a todo momento tentando negociar isso com esses imaginários que já estão construídos a partir da formação acadêmica e que eles não têm arcabouço, não têm recurso, não têm repertório para poder apresentar uma pedagogia, uma metodologia pedagógica para poder trazer a 10.639 a 11.645. Então, isso também é político. Isso também é política. As pessoas precisam compreender que política não é só o político que está lá tentando fazer política para o bem-estar da Lógico. sociedade. Quando você nega a possibilidade de fazer também, no campo da educação, a importância do que é ainda, né, a contribuição histórica, civilizatória do povo dos povos das diásporas africanas e dos povos originários que aqui já estavam, isso também é uma posição política de poder, inclusive, Sim. entende? A universidade é um lugar de poder, a política é um lugar de poder, e aí você percebe que alguns. E aí, voltando um pouco só para dar um Sim. panorama, quando você vai discutir a questão da política institucional ou a política partidária, você também tem uma estrutura extremamente racializada e ali fundamentada por essa ideia de um pacto narcísico, né, ou o pacto da branquitude. Porque mesmo hoje, Taguara, e aí você que foi candidato sabe muito bem Não, como não só funciona, candidato, eu fui você foi coordenador de candidato. projeto do Fundo Social do Governo do Estado há 2 Pois anos. é, pois é. Eu passei eu nunca vi um racismo de uma instituição da forma que eu passei ali, eu adoeci. Não, a gente adoece, a nossa Mas nunca mente falaram nada pra mim. é Eles só a tia Mata que falou, que eu liguei aham, pra ela num sim, dia, eu falei: sim, "Eu tô mal", estava mal. sim, imagino. Ela falou: "Então, imagina que você tem toda uma educação, uma intelectualidade", a tia Má me falando, falou: "Eles nos sangram a conta-gotas". A Eu fui conta-gotas, né, adoecendo ali no Fundo em Social do doses Governo do Estado. homeopáticas, não Era o é? pessoal do Novo comandando Ah, ali, Felipe vixe. Sabará. Meu Deus, que eu passei É. ali, caçula. E é muito louco, porque você tem hoje uma lei do Supremo Tribunal Federal, né, pelo TSE também, né, o Tribunal Superior Eleitoral, de que você tem hoje o fundo partidário é público. Até então, antes dessa lei, você tinha empresas Certo. que doavam, Uhum, sim, né, sim. orçamento para poder ajudar algumas candidaturas que certamente depois atenderiam o interesse ou os interesses dessas empresas que doavam essa grana. E aí você tinha, então, ali um privilégio de poucos candidatos, em sua maioria quase hegemônica de Bem candidatos patrocinados. brancos, patrocinados, se mantendo nesse lugar de poder. Você vai ter, então, quando a entrada do fundo, por lei, do fundo público partidário, o fundo público partidário ainda continuou privilegiando quase 100% das candidaturas brancas. Vem o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal de Justiça Federal e diz: olha, 30% desse dinheiro aqui tem que ir para candidaturas pretas. Olha como é a perversidade do racismo no Brasil, como ela opera de forma vil, rasteira e perversa. Candidatos não negros e não negras começaram a se autodeclarar pretos e pretas para poder acessar E acessaram. e foram candidatos e foram eleitos, e estão lá. E não estão fazendo E nenhum teve tipo de uns até que política se para a população pintaram preta. aí pra entrar nos Pois é, lugares, foi o caso, parece eu dou nome, a cara do foi o cara caso do ACM pintado, né, Neto, que se CMN. colocou Agora, como isso agora, agora. agora. Então isso é Preto e vergonhoso. pardo. Então é vergonhoso, cara, assim, tipo,
É ruim dizer isso, né, quando a gente sente vergonha alheia, sabe, mas é vergonhoso você ver, assim, o descaramento de como pensa a branquitude do poder político e econômico no Brasil, que é capaz de se colocar num outro grupo étnico menos privilegiado e valorizado nesse país, para poder tirar aquilo que a lei entendeu que era importante e Conseguir prerrogativa para esse algo. povo. Aff. É esse nível que a gente tem, né. Caçula, só pra gente Pois não. não perder o outro e não acabar o programa sem a gente falar, mudando totalmente, mas que se comunicam também, você é um sambista. Ah, sim, em primeiro lugar. Mas nós começamos pelo contrário, Não, né. é sambista e sociólogo, você É, me não, você apresenta dessa forma. entendeu? Mas Sim, aconteceu não de tem problema. foi, daí agora pra gente não pode passar sem dar aquele povo entender, falar: "Pô, tem um samba aí", Uhum. que é mais leve do que esse assunto, mas se for ver, ligar a carnaval do que tá acontecendo também, daí volta pra mesma coisa. Volta a mesma Volta coisa. pra mesma Não é tão coisa, leve assim não, negão. né. Não, mas você entendeu? Porque Tô fala: "É entendendo. samba, nossa, Não, vamos agora carnaval, colocar um que clima mais leve, que da leve. hora", daí Não, carnaval hoje fala: "Não, preto hoje não tá tem muitas também". tensões, muitas tensões. É, mas vamos falar da parte boa. Vamos Sua nessa. história, você no samba, quem é? Rapaz, será que vai dar tempo? Eu vou tentar sintetizar. É, sintetize. Ô, Taiguara, eu sempre que me apresento, antes de colocar minha trajetória acadêmica, eu falo qual é o meu lugar de identidade, né? Certo. Quando eu surjo aqui nesse plano, nesse Uhum. planeta, né? Eu, quando me apresento como sambista, eu digo que eu sou sambista antes mesmo de nascer. E explico por quê. Os meus pais se conheceram no carnaval de 1958, num desfile da Uniso do Peruche na Rua Zilda, Certo. no bairro da Casa Verde. Uhum. Se Casa Verde casaram, Alta. Casa Verde Alta, lá no Morro do Chapéu. E se casaram em 1959, ficaram 54 anos juntos. Tiveram 9 filhos, dos 9 filhos eu sou o caçula, Certo. não é? E então quer dizer, Por isso o apelido? caçula, porque eu sou Entendi. caçula, meus irmãos mais velhos, mas é meu irmão caçula, meu irmão caçula Entendi, ficou, ficou. né. E é muito interessante porque a minha família toda já vem desse lugar, do Uhum. lugar das 3 rodas sagradas do universo negro brasileiro, que eu Certo. sempre falo sobre isso. Uhum. Porque eu sou um sambista antes de nascer e depois de nascença, em primeiro lugar. A minha família é de religião de matriz africana. Certo. Eu sou iniciado no candomblé de nação Congo-Angola, Uhum. pelo meu tata Inquice Catu Vangessi, do meu terreiro Enzo Tubanci, lá de Aonde é? Itapecerica da Serra, Itapecerica da né. Serra. Também, sou sambista de nascença, como disse, e também sou capoeira, né. Eu sou súdito e faço parte do grupo Cativeiro de Capoeira, um dos grupos de capoeiras mais tradicionais que a gente tem no Brasil, do mestre Miguel Machado, que é inclusive um expoente da capoeira mais antiga em atividade no mundo, que é a capoeira da Praça da República, que é de forma ininterrupta a capoeira mais antiga em atividade. Então é deste lugar que eu gosto sempre de me apresentar. Da capoeira, da macumba e do samba, né. É, os Então 3 os círculos. 3 ciclos. E aí o samba vem deste lugar. Então meus irmãos todos, né, mais velhos, os 2 principais, o mestre Paulo e o André Pantera, que já são meus ancestrais, que me colocaram, junto com meu pai, que era pandeirista, né, de noite, nesse lugar do samba. E aí escola de samba a vida inteira, que meu pai foi um dos entusiastas também nessa questão na questão da criação da Unidos do Peruche, ali na Casa Certo. Verde. E eu com 13 anos fui para Camisa Verde e Branco. Uhum. Me apaixonei, então, de toda a família peruchiana, eu desgarrei e fui para Barra Funda e lá estou até hoje, né, não mais como desfilante, nem como Certo. membro, mas quem é, vai ser sempre. Então no Camisa Verde eu comecei lá na ala jovem, desfilei em ala, fui para a ala dos compositores, fui para a ala musical, toquei cavaco na avenida há muitos anos, fui para o departamento cultural, fui para o conselho da escola, depois virei vice-presidente da escola, assumi a presidência da De escola em 2000 que ano foi isso, caçula? 2013 para Quem que estava 2014. presidente? Antes de mim era o Ribamar de Barros, né, e teve que se afastar, porque teve uma questão política dentro da escola. Depois vem a Magali. Não, Magali veio muito antes. Primeiro foi Bem seu antes. Inocêncio Tobias, Sim. depois Carlos Alberto Tobias, aí Certo, vem a certo, Magali. certo. Depois da Magali veio o Manil, Ribamar, Uhum, sim. Caçula, e aí veio o Veloso e agora tá a Erika Ferro, Certo. né. E Você se dá bem lá ainda? não, porra, lá é minha casa, É. minha comunidade, gente pela porta da frente, da barraca lá do Camilo, do Coquinho lá da porta da quadra até a quartinho da bateria é minha Tudo. casa, todo mundo. E não só lá, viu, Taiguara? Em assim, graças à minha ancestralidade, em todas as comunidades, todas as escolas de samba, eu chego, eu entro pela porta da As portas frente, de abertas. cabeça erguida e chego lá com os braços abertos, porque todas essas escolas eu sempre tive muito respeito e muita intimidade, muita relação direta com essas escolas. Sim. Mas não é só do carnaval, né, assim, a minha relação com o samba.
Eu sou músico também, né, Uhum. cavaquinista, então já toquei, e o samba, né, o cavaquinho, a música também me levou para esse lugar. Foi o samba que me levou para a universidade, foi o sambista que me levou para esses lugares, né. Sim, Se hoje eu estou nesse processo de uma construção de uma carreira intelectual, foi muito em função do samba. E este samba que me educou, esse samba que me deu letramento racial, esse samba que me deu uma leitura cosmológica da importância da contribuição negro-africana na sim. constituição do nosso país. A história verdadeira do país, do nosso Brasil, eu aprendi através dos sambas Através do enredos, samba. não é? A 10.639 é de 2003. As escolas de samba já faz esse trabalho da 10.639 Sim, muito antes da lei existir. sim. Esse ensino. Ensino da cultura africana, inclusive incluindo a 11.645 de 2008, que inclui a cultura dos povos originários. Então as escolas de samba já Também. contam a história há muito tempo. Então eu gosto muito de falar desse lugar. Por isso todas as vezes que eu vou em algum lugar, como aqui, por exemplo, Não pode deixar de lembrar de Parintins, né, não, nesse não cenário aí pode, que é muito porque forte. é E forte. agora Parintins incluiu a negritude, Não tem como, porque você tem né, uma eu presença sentia falta. a Eu cultura vi eles afro-indígena. colocava a Nega Maluco, as coisas assim, asinha, tinha Não, outra, aí tinha mas uma mulher vestida, pintada de preto, esse é, ano não, levaram gente preta. exatamente, porque não cabe mais na É, contemporaneidade essa questão de blackface, mesmo em sim, representação sim. carnavalesca, festiva e Agora tal. levaram gente preta, Não levaram cabe. orixá esse ano. Exatamente. Então é bem interessante isso, né, porque você tem uma presença, afrodiaspórica em todos esses Sim, lugares. E aí se você for buscar na constituição do país, tanto os africanos que aqui estavam, os que fugiam, que iam constituir quilombos, foram muito parceiros, os indígenas, os povos originários foram muito parceiros, porque os povos africanos não conheciam as matas. não tinha pra onde correr. Mas quem ensinava os caminhos, quem Os entendia a importância, indígenas. povos originários. Então, Sim, essa presença afro-indígena no Nordeste do país, por exemplo, ela é muito rica, é muito forte, né. Então é importante também que nesse muito contexto misturada. é, que nesse contexto também essa presença negra apareça, né, porque também tem a cosmologia, tem ali o fator antropofágico dos africanos na constituição dessas culturas, seja em Parintins, seja a cultura popular carnavalesca que está no Recife, que esteja na Belém, Bahia, Belém, enfim, em Maranhão. todo o território nacional, onde houve a diáspora africana, tem DNA, tem leitura, tem corporalidade, tem oralidade, tem sabedoria africana ali. É isso. É igual aqui, tava a menina antes que eu gravei falou de Santa Catarina, tem um número eu não sabia É grande. desse movimento preto forte de Santa Catarina. Guara, tem escolas de samba tradicionais. A escola de samba com o maior número de título no Brasil, Hum, muita gente acha que é a Portela, hã. que tem 23 títulos. Não, é a Protegidos da Princesa, de É Florianópolis. É mesmo? uma escola de samba de lá de Florianópolis, tem mais de Você 30 conheceu títulos. lá? Conheço, eu conheço a velha guarda, a gente já trouxe o pessoal para São Paulo Caramba, para fazer coisas aqui. Tive várias vezes em Florianópolis, tive no Lagoinha, tive no que é uma escola de samba tradicional, tive lá no Protegido da Princesa. Então tem uma cena de música, de cultura, de samba, uma cena preta muito forte em Florianópolis e que não chega, né, porque a ideia é de manter uma narrativa de que o sul do é. país é Eu conheço uns branco. amigos que foram pra lá tocar samba, na Uhum. época. Era do Moleque Travesso, Ah, Leandro, e legal, tal, legal, legal. e foram viver lá. Eu pensava: "Por que esses caras estão tocando samba lá?". Sempre na minha cabeça É ficou uma isso. cena E não forte de voltaram samba. mais. Esses que foram fazer samba lá, É, é. casaram lá e lá estão até hoje. Tem uma cena forte e tem um número não só quantitativo, mas também qualitativo de famílias e de presença negra muito grande lá, assim como em Porto Porto Alegre Alegre, eu sabia. Canoas, Sim, toda aquela região, né, Rio Grande, né, que é uma cidade mais afastada, mais ao sim, sul de Rio sim. Grande do Sul, assim, que tem uma presença muito forte, mas você tem ainda, né, o nosso imaginário, essa mídia hegemônica ainda tentando defender a É, narrativa porque de que daí ali não só tem dão gente branca. publicidade. Cara, então, Não mas quer a dar. Tipo, hoje eu já fiquei sabendo, eu gravei e falei: "Já vou falar disso", e tem gente que vai ouvir falar: "O quê? Santa Catarina? é. Movimento preto?". Já É. vai procurar. Florianópolis, São José, não é? Porque não é só na ilha não, no Sim, continente também tem sim. muita produção preta e a arte na sua mais plural linguagem. Que legal, É muito legal a que cena cultural legal. de lá. Um detalhe, você falou do carnaval, porque eu também tô no carnaval há 40 e poucos Ah, anos. conheço a sua história, senhor. É, muito tempo, vai ali. Ano passado eu fui campeão pela Pois Mancha, é, com o pois Exu. é, pois é. Esse ano fiz Bonito, o viu? Parabéns, viu, pelo obrigado. trabalho. Esse Incrível. ano fiz o único samurai negro da história, Yasuke, Açúcar, pois é, pela mocidade. o japonês fala Yasuke, Yasuke. Esse E esse próximo ano eu devo estar de novo com o Exu pela Dragões, Ah, que legal. uma Dragões vem comissão falando de de tema frente. afro esse A ano, né? primeira vez, Primeira vez. África. Que legal. Então, assim, são coisas que eu tô sempre ali.
fazendo essa entrega, né, que eu acho que é Uhum. potente, acho importante Legal. das pessoas chegarem, assim. O nosso carnaval em São Paulo é muito forte, eu acho que tem que ter mais visibilidade, que não é só Rio, Não, sem aqui é muito dúvida. forte. Carnaval de São Paulo, Taiguara, e aí não vou traçar nenhum tipo de comparação, mas sim Certo. paralelos, Uhum. que acho que Sim. cabe melhor. O Carnaval de São Paulo hoje é um dos maiores carnavais que a gente tem no país. Eu É um dos carnavais que hoje, inclusive, tem sido transmitido para mais de 80 países e tem sim. sido muito bem A aceito, né? organização, Tá tudo muito bem estruturado. É lógico que eu, quanto um sambista e também como um pensador da cultura, da educação aqui no nosso país, e aí eu posso me projetar para esse lugar que eu tenho feito falas e sido sim, convidado para poder participar de encontros reflexivos em vários lugares, tem uma série de críticas lógico. sobre esse processo de modernização, branqueamento, capitalização, Sim. né? Essa modernização que o Fábrica, capitalismo, né, né, virou aí uma indústria. coisa que inclusive vai afastando das nossas Sim. tradições, dos fundamentos, e vai impedindo, inclusive, que o povo preto, Acessar esteja mais. protagonizando nesses Sim. de Embora as escolas estejam falando de tema afro, a gente não tem os afro fazendo a condução Não. e a gestão, não só do carnaval, mas também, sobretudo, na cadeia produtiva do carnaval. Nós Sim. estamos falando, Taiguara, em termos absolutos, de 3,5 bilhões de reais na cidade de São Paulo, que gira na cadeia produtiva do carnaval. E não Bastante. somos nós que estamos fazendo a gestão desse orçamento. Não está indo para a sua conta, não está indo para a minha conta, Não. não está indo para a conta da costureira, não está indo para a conta do serralheiro, não está Nem indo do para a povo de conta nem Parintins. para o povo de Parintins. Uma pequena parte vai para eles porque é uma mão de obra hoje Não, muito grande. Não, necessária mas para eu digo, produzir o se for carnaval. individualizar cada um, é muito pouco. Não, não. Quando eu digo assim, não está indo para minha conta nem para tua, eu tô dizendo não está indo por conta do povo Sim, preto, entendi. que deveria estar protagonizando não apenas com os temas dos enredos, Uhum. mas também na gestão desse orçamento, que é Sim, um orçamento que hoje, infelizmente, eu vou dizer com essa tranquilidade, está gerido na mão da branquitude do poder, total. não é? Então tem algumas críticas. É lógico Tanto que você na tem o lado liga bom. como nas escolas, É, pois é. carnavalescos, Os coreógrafos. profissionais que mais ganham dinheiro no carnaval não são os pretos, Não, embora sejam os uma mão de profissionais, obra potente né. e quem tá ali. Então acho que é tranquilo dizer isso, e acho que a gente precisa aprofundar isso, né, Sim, esse debate. O como é importante que nós, pretas, pretos e pretas, que somos descendentes desses povos que criaram as escolas de samba, não apenas com o olhar olhando a festa, mas também como um espaço de sociabilidade, preservação cultural, de sobrevivência social, não é, de saúde mental também no pós-abolição, como que a total. gente, recupera a nossa É, humanidade, né, porque, a escola de samba propõe também a reumanização dessa população, como que a gente faz a reintegração de posse disso. é, E a reintegração de posse no sentido amplo da palavra, Taguara, no sentido da gente fazer a gestão das escolas, fazer a gestão das entidades que comandam, fazer a gestão do orçamento sim. mais do que bilionário Eu acho que é que o que gira você em torno falou, disso. precisaríamos abrir outra conversa disso, Vamos porque abrir, ela vai longa demais, mas a gente vai marcar um para falar disso, de vamos abrir. carnaval específico, porque, né, deixando já essa pincelada aí, as escolas pretas, as fundadoras, formadoras do carnaval de São Paulo, não tem mais força hoje. Mas tem uma estratégia olha a política entrando Não, aí de mas você novo. entende o que eu tô Eu falando. sim, Não sim, tem sim. mais força hoje. Daí, ainda a resistência, e muitos não gostando, porque é aquela rivalidade, no caso, Uhum. a Vai-Vai, e ali era um quilombo, e ficou provado agora, porque acharam ossadas Sim, lá, e sim, sim, artefatos, e sim. etc. Daí acabou também que o sistema, com muita pressão num todo, conseguiu, tipo, dar uma derrubada também, falar: "Ah, agora tiramos tudo." Mas é muito louco, É, né? não, é Porque louco. daí você pega É, Peruche, Nenê, camisa, nenê. Camisa, Vai-Vai, É, Barroca. pois Sim, é. É. Barroca fica quantos anos? Camisa. E fica essa luta, fala: "Meu Deus do céu." Mas isso é política. Não, eu É, sei. porque você pensa, essas escolas Lava Pés, o tradicionais Ailton voltou não, agora, né, tá e aí. tem feito um trabalho de recuperação, mas para tentar aqui sintetizar um pouco essa reflexão, é compreender que tudo é política. E aí essas escolas que você citou agora, as tradicionais, historicamente são escolas de referência e que conseguiram ganhar grandes e importantes títulos porque tinha a prerrogativa de colocar o samba na avenida. Sim, Sambar na avenida, batucar com a sua própria sim, identidade, com a sua sim. própria levada, O chão, o né, famoso o chão. chão. Aí o que acontece? As escolas que surgem após a década de 80 e 90
não vão conseguir trazer esse chão, porque muito desse chão, ele também vem do chão do terreiro. Ele é ancestral. Ele é ancestral. E não tem essa Quando a ancestralidade. levada de mão, por exemplo, de um repinique que vem do terreiro de Candomblé e do Rumpilé, não vem das mãos dos descendentes de europeus, Não, dos nossos descendentes africanos. Então tem coisas ali que as escolas brancas não conseguiam. O que começou a acontecer? Começaram a mudar o regulamento do carnaval. engessar. Porém, então, Engessar, isso eu conversava com o Serdã. militarizar. Escuta, eu conversava com o Serdã. Falava, meu, mas tá mudando. Ele falava, Taiguara, só muda se todos votarem, todos aprovarem. Quantos são os E daí, presidentes não, eu digo pretos até que nós temos? antes. Quantos são Tinham os presidentes poucos, tinham pretos? poucos. Daí ele falava assim, é isso, ó, faz tempo, o Serdã falando, irmão, é coisa que estão aprovando, que lá na frente vai pegar alguém. Daí ele falou, chegou a isso agora. Então, mas é só para poder fazer um recorte. Certo. Das 14 escolas do grupo especial, Uhum. quantos presidentes são pretos? Hoje, Pois é. Há 10 anos atrás, eram um, 3. ou falei besteira? Não, você não falou besteira. Um, 1. Há 10 anos atrás, eram 3. certo. Há 20 anos atrás, eram 5, 6. Ou seja, o negócio já vem de Então já vem de muito longe. longe. Então quer dizer, não dava para pegar na pista. Então vamos pegar no documento. Sim. Em linhas gerais, é isso. Uhum. Você pega, por exemplo, hoje corpo de jurados. Quantos jurados são pretos no Carnaval de São Paulo? No Rio de Janeiro não teve 10% nenhum. talvez, nenhum. Então você vai branqueando a estrutura Sim, e vai criando também essa coisa do pacto narcisista, né? Ou seja, tá de o volta. pacto narcísico ou da branquitude. Ou seja, eu vou criar empatia com os corpos que têm Isso. identidade, que têm empatia E se a comigo. gente for falar, daí parece preconceituoso. Não tem nada de Não, eu preconceituoso. digo, fica É. esse conflito, Não, muitos vão tem. falar o quê? Porque o samba é pra todos. Não, cara, assim, tipo, o samba é pra todos hoje, mas há 20, 30 anos atrás, quando a polícia reprimia, Era pau nos que a pretos. negrada apanhava na Ou nos rua, aquela terreiros de coisa candomblé, toda, que era no quintal de casa, exatamente, né? que era tratado como maloqueiro, desocupado, marginal, aquela coisa de vagabundo, não era bonito. Não. Hoje virou status, tem glamour, tem muito dinheiro envolvido, As tem... As musas. musas hoje são ex-BBB, são capas de revista, são atrizes e tal, que também vai captar aí um capital cultural que vai projetar para um outro trabalho, Sim. porque a empresa que transmite o carnaval vai projetar ela para esse Que lugar. gastam, às vezes, 300 mil numa fantasia. E que vão lá e que Cara que banca, bancam a compra o fantasia lugar. e que compram o lugar na E frente as da escolas estão bateria. vendendo. E essas dos pretos que a Então, gente tá falando, tem uma, não vou citar nome mais. E a menina falou, tá, eu fui sair aqui, me cobraram tanto. Eu falei, uhum. Pois é, aí quem entrou venderam na pra uma loja. outra. Entraram, foram obrigados a entrar na loja Teve do que capitão, entrar. não é? E aí você vai desconfigurando. E aí é esse debate que eu venho trazendo, inclusive, né, nas minhas falas, que, olha, quando você vai se rompendo, quando você vai criando essas rupturas com a Rompendo e tradição, corrompendo. rompendo, corrompendo e, de uma certa forma, sendo Sendo corrompido, corrompido. Não, não é? é. Não é verdade? Não, se corrompendo, Não, digo. se corrompendo, né? É. E é isso, né? E aí você vai vendo que esse distanciamento com a cultura, com a tradição, com os fundamentos, vai fazendo com que, de fato, a gente vai perdendo o espaço de protagonismo nesses lugares. Então, é um assunto aqui, Taiguara, que Eu sei. caberia Vamos fazer uma um só série pra aqui, isso. viu? Porque eu acho assim que Uma no série. final, falando agora a um nível espiritual, que no fim tudo volta ao início. Uhum, Então tô pensando numa forma romantizada uhum, que daí me vê agora a imagem do griot. uhum, E de alguma forma cíclica, essa coisa é do nada, eu tô falando assim do tudo bem. Neida. Em algum momento isso vai voltar, entende? Tipo, Sempre e de novo a volta, política. E quando a sem gente dúvida. entender isso, a gente falar disso, eu tô dando pro micro, a gente um programa falando disso, Uhum. uma hora isso vai estar maior, 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 maior. A negada fala, peraí, então não vou mais, sabe? Não sei, alguma linha conseguir. Tudo, daí imagina o carnaval sem os pretos. Ferrou. Mas pode acontecer. Assim, daí num outro ano falar, peraí, gente, vamos conversar diferente. Vem você aqui, caçula. Você trabalha aqui comigo, tô te pagando, mas o que você faria diferente, sabe? Então, em algum momento, isso voltar ao início e a gente conseguir ver de novo. Tudo bem, não mais como era. Mas que seja uma coisa, a pretitude, essa negritude Uhum, uhum. voltar pro samba, 2 coisas. Primeiro, isso já está ocorrendo. certo? Porque o povo do carnaval, o povo preto do carnaval, entendeu
e não dá para ficar fora, Uhum. e não dá para criticar de fora, e não dá para Só ficar falando reconstruir. e nem na rede social, porque o E que eu mais vejo é povo: exato. "Olha as fotos, É, quantos tem preto nessa então, foto?" Não tem a não foto, não adianta. tem. E é que é importante a gente reconstruir a partir da ocupação do espaço de dentro, Certo. não é? Isso é Uhum. um debate que tem criado aí uma capilaridade e as pessoas estão entendendo que é importante fazer isso. O que a gente tem chamado, inclusive, de reintegração de posse. Essa é a Integração primeira de questão. posse. A outra questão é entender que canais como este aqui, deste podcast, é importante. Você é um formador de opinião. Você é um cara do samba, você é um cara do carnaval. E Uhum. quando você está falando para os seus fãs, para os seus seguidores e seguidoras, as pessoas que olham para você como uma referência e dizem: olha, a gente precisa se aquilombar aqui para poder rever essa situação, as pessoas também vão despertar para isso. Porque a gente tem que ocupar todos os espaços que dê voz, que possa reverberar aquilo que nós entendemos que é importante nesse momento. Então, esse aqui é um canal importante para a gente trazer o debate. Sim. Por isso que a gente está fazendo essa provocação aqui, super inteligente, dizer: olha, precisamos de um programa ou de alguns programas para aprofundar esse debate. Para que as pessoas, quando assistirem o TAI, falar: olha, eu vi uma série de programas do TAI, eu estou compartilhando com as pessoas e criando também esse conteúdo como um conteúdo didático, Sim. educativo, né, Provocativo. provocativo, de conscientização de como é importante a gente retomar aquilo que os nossos ancestrais criaram como Sim. um dos fatores mais importantes de reumanização e de reverência a toda a tradição vinda de África, entende qual que é? Sim. Então, acho que essas duas coisas estão trabalhando em conjunto, sabe? A questão Uhum. da conscientização, do criticar de dentro, da reocupação e ao mesmo tempo ocupar outros vários canais. E estar preparado para a Pequenos hora. quilombos, né, o Palmares não era um quilombo, Sim. era um complexo, por isso que Sim. era forte. Sim. Então que aqui seja um quilombo, Um né, um foco, um foco, um núcleo, uma núcleo de célula. Palmares, uma célula de Palmares, eu gosto muito dessa É ideia da isso, célula, uma e que célula. outras células juntas criem O essa Taí corrente. me fala como uma É, célula de pois é, Palmares, mas não exatamente. excluindo ninguém. Não, sem excluir E ninguém, toda na verdade é o branquitude também que contrário. queira chegar a Na incluir verdade e é o contrário, auxiliar, na verdade não é excluir ninguém, é incluir. incluir. Porque nós é que estamos nesse lugar da exclusão, Exclusão. não é? É, Então as outras pessoas, outros grupos étnicos já estão inclusos. sim, E são muito bem-vindos em total. espaços como esse que você está aqui hoje fazendo um E brilhante que tem a trabalho. força, que pode Exato. nos apoiar e fomentar. Sobretudo essas pessoas que têm o entendimento da importância de serem É antirracistas, isso. porque são parceiras e parceiros de uma luta que não é só Que nossa, sejam não é? bem-vindos. É isso. Porque com a assinatura deles é mais fácil, Cassio. É, porque é o entendimento de que assim, olha, não dá mais pra gente ficar aqui nessa zona de conforto, né, É, aqui, deitado em berço esplêndido, sim. só gozando do privilégio, ao passo em que você tem aí muita E a gente de gente, homens luta. pretos, na frente da bala, Entende qual que é? indo Não pra dá. Não cadeia. dá para ser só o alvo, né. É entender que, assim, fazendo aqui um trocadilho, o público-alvo, no sentido étnico da Sim, palavra, precisa entender que nós não podemos mais ser o alvo, no sentido pejorativo da sim. palavra, para o braço armado do O alvo Estado. literal. É. É isso. Mano, vamos divulgar seu livrinho Agora, pra gente agora, agora. fechar Bom, aqui. eu quero primeiro falar rapidamente aqui, Claro, deste aqui, que é o Casa Verde, uma pequena África que paulistana. é da onde você é. É, que eu sou daqui E o samba desse muito bairro. bom da Império, hein? Ah, pois é. Eu ouço toda vez, eu fico, né? O Império, esses 2 últimos anos aqui, acho que entendeu o seu lugar, inclusive geográfico, na Não cidade de São é? Paulo e entendeu Sim. que E veio falando da Casa Casa Verde Verde ali. é. Ô Taiguara, esse livro aqui é resultado de uma pesquisa, de uma série de provocações que a gente recebia na época que a gente ia para os bailes do Palmeiras, que a gente ia para o Clube da Cidade, Chique Botequim do Show. Camisa, aqueles bailes Você não foi, bacana, né? né. E aí a gente ia nesses bailes, quando a gente conhecia as pretinhas de outras regiões, elas Deixa eu perguntavam: "Pô, de planejar. onde você é?" Eu falava: "Pô, da Casa Verde." "Pô, tá Zona Norte." "Nossa, como tem gente preta bonita naquele lugar, eu É. adoro a E Zona Norte e ladeira. tal." É, cara. Bastante Muita, ladeiras. eu moro lá em cima, no final da Zilda, só família de lá, né. É, Só você muita você ladeira, conhece lá, mano. então você Casa Verde tem conhece. ladeira. É. Nossa, E Casa aí Verde, uma então, pequena África paulistana. uma pequena África paulistana que, eu fui investigar o porquê o volume de famílias negras é tão grande e o volume de produção cultural negra é tão grande. Sim. O maior número de escolas de samba tradicionais está na Zona Norte, Ilês de Candomblé, Tempo de Umbanda. Grupo o grupo de afoxé mais antigo que abre os desfiles oficiais do Isso tá Carnaval de São aqui. Paulo, tá aí no livro, Show. né. Vamos divulgar Então isso. Eu tem vou pôr aí. tem coisas bem interessantes nesse livro, então fica aí a dica para quem quiser adquirir Casa Verde, uma pequena África paulistana. Esse livro aqui é o segundo livro, que é a Imprensa Negra na década de 1930.
Frente Negra Brasileira e o jornal A Voz da Raça, um instrumento de mobilização e organização política e social, que é o resultado da dissertação do meu mestrado na Universidade de São MD. Paulo, no programa de mudança social e participação política. Eu vou investigar a imprensa negra no Brasil, com um recorte no jornal A Voz da Raça, que foi o jornal organizado pela Frente Negra Brasileira, que foi o grupo de organização negra, do meu ponto de vista, mais importante no pós-abolição no Brasil, Show. e que tem ainda reflexos nos dias de hoje. E aí esse trabalho de mestrado foi orientado pelo professor doutor Denis de Oliveira, do CELAC USP, é um grupo de estudos também sobre cultura e comunicação latino-americana, que também é autor desse livro, Denis Oliveira, Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica. Para quem quiser entender um pouco mais, aprofundar os estudos sobre racismo estrutural, fica a dica aqui também do professor Dr. Denis de Oliveira, da Universidade de São Paulo, que foi o meu orientador no mestrado e está sendo Esse. agora o meu orientador no doutorado, né? Ótimo. Então, Todos. fica aqui também essa possibilidade das pessoas conectarem aí tanto os meus livros como o livro do Dr. Denis Oliveira também, que são obras muito bem fundamentadas, bem estruturadas, com critério, com rigor teórico, e serve aí como base de estudos para outras pesquisas de todas as áreas: educação, E eu sociologia, preciso lê-los. antropologia, enfim, geografia, história, todos os campos de conhecimento, pedagogia. São os 3 livros, eles servem muito, assim, para a gente poder aprofundar as análises teóricas, né, intelectuais, dentro Filosóficas. filosóficas, sociológicas, antropológicas, enfim, Antropológicas. né, do campo da psicologia, a arquitetura, geografia, Tudo enfim, que todas traz a as áreas. negritude. Tá tudo contido aí nessas 3 obras. Irmão, agradeço muito sua presença. Passa sua rede social pro povo. Passo. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, em nome da minha ancestralidade, porque se eu estou aqui é porque a minha ancestralidade construiu e pavimentou o caminho para me trazer até aqui, e Axé. ter o privilégio, né, de participar do seu programa. Mais uma vez, parabenizar. Que este aqui seja um canal de mais referência do que já é, que as pessoas possam consumir todos os conteúdos que você tem produzido aqui nesse podcast, que são conteúdos que formam um pensamento crítico, e tem conteúdo que traz uma ideia, uma proposta e ações e uma série de coisas interessantes e bacanas que estão acontecendo pelo país, com pessoas interessantes que você tem trazido para cá. Então, se você me trouxe é porque, de certa forma, também tem Claro. um quê de interessante aí no Axé, gratidão, processo. irmão. Mas falar sobre as minhas redes sociais, para quem quiser conhecer mais meu trabalho, participar das minhas atividades, né, tanto como pensador, como curador também de exposições, deixar o convite aqui que até fevereiro, viu, Taiguara, 2 exposições, uma que eu sou um dos curadores, que é a exposição Festas, Sambas e Outros Carnavais, que está em cartaz no Sesc Casa Verde. É uma exposição incrível, né, que vai falar sobre todas as culturas, manifestações culturais afro-brasileiras. A exposição Pequenas África, que está lá no Instituto Moreira Salles, que eu sou curador da programação integrada da exposição Pequenas Áfricas. E para quem quiser mais detalhes, é só digitar @t_caçula com K, Vai estar marcado, irmão. né? Pode Vai estar falar. marcado t_caçula, e vai chegar lá no meu Instagram, vai chegar lá no meu Twitter, e também vai conseguir me achar em outras redes sociais que eu tenho. Vai ser um prazer receber vocês lá, curtindo, interagindo, participando comigo lá nas minhas redes sociais, e também visitando e participando de algumas atividades que eu tenho realizado não só aqui em São Paulo, mas em vários estados aí do nosso país. Obrigado. Gente, agradecendo demais a conversa, terminamos com os livros. Vou falar do apoio mais uma vez. Tá no meio, Lucas? Pronto. Caçula, obrigado, irmão. Eu que agradeço agora, valeu. E vamos fazer um só do carnaval. Bora. Ixi, daí o povo vai ficar bravo. Enfim, gente, agradecer mais uma vez. Papo Reto Produções. Mano, estão ali. Entre em contato. Vai estar aqui o contato. Para gravar seu programa, seu podcast, o que quiser, pode chamar o Diego. Fechou? Pede desconto, né, Di? Certo? E também outro apoio, Meneghelli Matos Advogados, Meneghelli Matos Consultoria Empresarial. O que precisar, nível jurídico, familiar, civil, trabalhista, etc., pode entrar em contato. Procura o Ed, fala, Ed Taiguara falou, preciso de ajuda, consultoria, preciso de um desconto, me dá uma axé aí, certo? Então, telefone 11 98154 3495. Vai estar aqui anotado também, gente. Fechou? Então, ó, os livros, vamos procurar. Compartilhem, sigam-nos e dá uma moral. É nóis. Aí me fala.